dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos acompanhando pelos canais do YouTube. Aproveita que você tá aí, já aproveita, dá um like no canal, se inscreve, deixa seus comentários, compartilha esse vídeo para que o nosso ICL Notícias possa chegar a mais aparelhos conectados, a mais pessoas e as nossas notícias se propaguem aí nesse mundo do YouTube. Quero dar um bom dia também para quem já tá lá na sala do Papo Legal. Tem enquete rolando, mas vou deixar no mistério, porque hoje é super quarta, então a gente vai falar sobre isso, já dando um pequeno spoiler. Eu falo que eu não vou dar spoiler, eu sou tipo aquela pessoa que fala, eu tenho uma surpresa, mas não vou te contar. Dá 3 segundos, tá contando a surpresa. Então eu vou dar um pouquinho de spoiler, porque hoje é super quarta, então o assunto principal do dia vai ser esse. Mas a nossa sala Mercado Investimentos Real Oficial já tá rolando lá no Papo Legal. Então aproveita, deixa seu bom dia, responde nossa enquete, participa aqui com a gente. Se você ainda não tem o aplicativo, tá na hora de baixar, tá na hora de fazer seu cadastro para participar aqui com o Mercado Investimentos na nossa sala e em todas as outras que a gente tem rolando por lá. Além disso, hoje a gente vai viajar para Natal. Vamos para nossa TV Natal, que passa nossa programação também, é uma das parceiras do ICL, retransmite aqui nossos programas. Então, se você quiser também fazer parte dessas parcerias, também aparecer aqui para receber um bom dia especial, um abraço, manda seu e-mail para retransmissão@icl.com.br e você já fica aqui com a gente, já transmite a nossa programação e ainda de quebra leva um grande abraço. Então hoje a gente dá um abraço especial para a TV Natal, que fica lá no Rio Grande do Norte. Tá ali bem atrás de mim, o pontinho da TV Natal. Um beijo para vocês. Vamos falar então de Super Quarta hoje. É um dos destaques do dia e é também alvo da nossa enquete lá no Papo Legal. Agora sim, a nossa enquete vai vou colocar aqui para vocês a enquete na tela. Eu levei um susto porque apareceu lá, rolei sério, eu falei, no programa ainda não acabou, será que já acabou? Mas vamos lá, colocar aqui na tela para vocês a enquete da sala Mercado Investimentos Real Oficial. Você acredita que o Copom vai? Hoje tem Copom, hoje tem decisão de juros. O que o Copom vai fazer? O Copom vai manter a taxa de juros, porque ainda tem muita incerteza. Vai reduzir 0,25 ponto percentual e reforçar a cautela com aquele copia e cola, ou vai ser mais ousado, ousadia, alegria e reduzir meio ponto percentual? Responde aí a nossa enquete no Papo Legal e no final do programa a gente conta o que a nossa audiência tá achando desse termômetro do Copom. Além da Super Quarta, hoje também saiu o IBC-BR, então é um dos assuntos em destaque aqui do nosso programa. E outro aspecto que a gente vai falar é do fechamento de ontem, que foi mais um dia de queda do Ibovespa, e eu vou explicar para vocês o porquê. Quais foram os fatores que levaram o Ibovespa à queda ontem. Mas antes de tudo isso, como sempre, vamos passar pela nossa agenda para entender também, além da Super Quarta, além das decisões de política monetária, o que mais vai movimentar o dia, o que mais deve conduzir os mercados nessa quarta-feira conhecida como Super Quarta. Então, já colocando aqui na tela, às 3 horas da manhã no Reino Unido, saiu o índice de preços ao consumidor de maio. Essa semana, ela foi marcada por decisões de política monetária e o restinho ali do que ainda tinha de inflação para ser divulgada. Agora, quem divulga a inflação ao consumidor é o Reino Unido. Às 5 horas no Brasil saiu o IPC-FIP da segunda quadricemana, aquela medição de índice de preços pela FIP que sai semana após semana para entender o comportamento, a tendência da inflação dentro do mês. Às 6 horas da manhã na zona do euro tem índice de preços ao consumidor também por lá e o núcleo desse índice de preços. Então, além do índice cheio que a gente fala, tem também a divulgação do núcleo do índice, que é aquele índice que exclui os preços mais voláteis. Então, divulgação já feita lá na zona do euro às 6 da manhã e às 9 saiu o IBC-BR de abril. Esse a gente vai entrar com maiores detalhes com vocês aqui no programa, porque é o termômetro do PIB. Não é nenhuma prévia do PIB, como as pessoas gostam de chamar, ele é um termômetro, é para entender a quantas anda
o nosso PIB com base naquelas pesquisas mensais que são divulgadas. A gente falou aqui do comércio, a indústria já teve sua divulgação, o levantamento sistemático da produção agrícola, os serviços, e aí com base nisso, o Banco Central calcula o IBCBR. Então, diferente do IBGE, que calcula o PIB, inclusive com outra metodologia, é uma forma de entender esse andamento mesmo, esse ritmo, esse termômetro, se está ali indo para o positivo ou não. Não necessariamente vai refletir o PIB, eu sempre gosto de explicar isso quando a gente fala de IBCBR, porque tem muita confusão que rola por aí. Às 9h30 nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio divulga as vendas no varejo de maio, mas não para aí, tem um pouquinho mais de agenda, a gente já sabe que tem decisão de política monetária à tarde, mas vamos ver o que mais que rola nessa tarde de quarta-feira. Às 11 horas, agorinha, tem vendas de pendentes de imóveis nos Estados Unidos e por lá também saem aqueles dados semanais de petróleo, estoques, gasolina, destilados, taxa de utilização das refinarias da semana até dia 12 de junho, então até a semana passada. 2h30 no Brasil, tem fluxo cambial semanal, outro velho conhecido nosso aqui da semana, e aí sim, às 15 horas, tem decisão de política monetária dos Estados Unidos. E aqui, mais importante que a decisão de política monetária é a coletiva que vem depois. Então, todo mundo deve estar atento a essa coletiva que vai ser feita depois da divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente conhece a nova Selic ou não, às 6h30, porque a decisão de política monetária acontece por aqui. E aí vai sair aquele comunicado que a gente também já conhece. Na França, a gente tem cúpula dos líderes do G7. Então, dia movimentado, dia de indicadores importantes aqui no Brasil, dia de indicadores importantes de inflação na Europa e dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos. Bastante coisa para movimentar o dia. E, inclusive, justamente nessa expectativa pela super quarta, nessa expectativa pela decisão da taxa de juros, para onde vai essa taxa de juros aqui no Brasil, para onde vai a taxa de juros nos Estados Unidos, o mercado ontem ficou naquele compasso de espera. Então foi mais um dia de cautela aqui no Ibovespa e mais um dia de queda na nossa bolsa. Vamos colocar aqui os números para o pessoal acompanhar em casa, mas já adiantando que a nossa bolsa caiu ontem, recuo de 0,45%, o que levou o nosso índice para os 169.648 pontos. Foi um dia negativo aqui, foi um dia de ajustes em Nova York, para quem lembra, ou para quem não viu, eu vou contar, mas aqui a gente teve uma alta bem grande nos mercados de Nova York na segunda-feira. A Nasdaq despontou, subiu 3%, o S&P não acompanhou na mesma magnitude, mas subiu bastante também. Então foi um dia de muito otimismo por lá. Só que como todo otimismo meteórico, no dia seguinte normalmente vem a ressaca, vem o ajuste, vem a realização dos ganhos. E é justamente por isso que a Nasdaq e o S&P passaram ontem, não só por conta da realização dos lucros, então depois de uma alta de 3%, é até esperado que as pessoas vão realizar, vão vender os ativos, realizar o ganho e embolsar, então isso já traz um movimento de queda, mas as expectativas para os juros também pesaram bastante no dia ontem, tanto aqui quanto lá fora. E aqui a gente sofreu duplamente, porque a gente sofre com as expectativas de juros dos Estados Unidos e, junto a isso, com as expectativas de juros para o Brasil. Sofremos duas vezes aqui e nossa bolsa caiu 0,45. Mas não só as expectativas movimentaram o dia ontem. Foi um dia de forte queda no petróleo mais uma vez. O petróleo caiu mais de 5% durante o dia e isso levou para o terreno negativo as empresas ligadas à commodity. Então foi um dia de queda na Petrobras, foi mais um dia de queda em outras empresas ligadas ao petróleo, como a PetroRio. Foi realmente um dia mais negativo para o setor de commodities. E dessa vez a gente não contou também com o apoio da Vale. Foi um dia um pouco mais negativo para commodities no geral. E como as commodities têm um grande peso no Ibovespa, sofremos aí também por isso. Outro setor que contribuiu com essa queda foi o setor de varejo e todos os setores mais ligados ou ao consumo ou à economia doméstica. Por quê? Na eminência ali da decisão de taxa de juros, nessa expectativa também por uma taxa de juros até
um corte menor na taxa de juros ou até a possibilidade de manutenção, o mercado fica receoso e espera que os juros vão ficar mais altos ou possam ter algum ajuste menor. Então isso mexe com as expectativas dos juros no presente, mexe com as expectativas dos juros no futuro, e os setores mais ligados a crédito, mais dependentes do crédito, os setores mais domésticos ou ligados à nossa economia doméstica, os mais cíclicos também, como a gente fala, que acabam tendo mais sensibilidade aos ciclos econômicos, sofreram ontem. Então foi um dia de pessimismo generalizado, mas as quedas não foram tão bruscas. Outra coisa que se somou a todo esse cenário, ontem foram vários fatores que levaram a essa queda. Foram também as projeções e expectativas em relação ao cenário eleitoral. A gente já sabe que o mercado é super fiscalista, e isso já puxa um gancho aí para o que a gente vai falar depois. O mercado é super fiscalista, olha para o fiscal com uma lupa gigantesca, e no momento, como a gente tem agora de cenário eleitoral, essa lupa vai amplificar ainda mais. Vão acabar colocando uma lupa ainda maior no fiscal, nos gastos, nas expectativas de gastos para os próximos governos, e isso pesou ontem no clima da Bolsa. Inclusive, outra coisa que acabou pesando também foi a manutenção, na verdade não deveria pesar, mas também teve participação aí nessa queda, foi a manutenção da classificação de crédito do Brasil pela Fitch. A Fitch manteve a classificação de crédito do Brasil, não mudou, e colocou justamente esse cenário eleitoral, colocou esse cenário dos próximos governos, os gastos públicos, como algo que eles estão acompanhando de perto. E isso, claro, para um mercado fiscalista é um prato cheio, então comeram aí bastante desse prato, dessa classificação que não mudou, não trouxe nada de novo, não trouxe nem perspectiva mais positiva, nem negativa, nada disso, mas só de falar que eles estão acompanhando de perto o fiscal já é suficiente para um mercado fiscalista olhar para isso. Eu ia beber alga, mas não tenho. Então agora a gente vai, o quê? A gente vai para a super quarta, já que a gente está falando de mercado fiscalista, de expectativa de juros, a gente está falando de possibilidade de risco país. Vamos ver quais são as projeções do mercado para a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, porque a decisão de hoje é uma decisão que acontece nos dois países e que acaba mexendo muito aí com os humores e com o nosso bolso também. Taxa de juros é sempre importante para a gente pensar no nosso bolso, mas para além disso na economia brasileira, porque ela é um peso importante aí da economia brasileira. Então hoje a gente tem essa decisão de política monetária e a gente separou também para vocês as principais projeções para essa taxa de juros. Vamos começar pelos Estados Unidos então, vamos ver como é que fica a projeção segundo o CME Group. O CME Group ele não calcula projeção como fazem os outros institutos aqui, com pesquisas, né, pensando ali quantos respondentes, não é isso. Eles fazem essa medição com base nas negociações de juros futuros também e calculam a probabilidade de uma taxa de juros acontecer. Então vamos ver como é que ficam essas probabilidades para a taxa de juros lá nos Estados Unidos na decisão que acontece hoje às 3 horas. A expectativa majoritária aqui é de 99,6% hoje de que a taxa de juros fique no patamar atual. Agora sim, vou tomar meu shot de alga. Muito obrigada, Alex, por trazer a minha aguinha aqui. E não me deixar desidratar durante o programa. Mandem todos aí um beijo pro Alex e para toda a equipe que está lá no suíte. Eu sempre falo, gente, que a gente fica aqui na tela, mas para a gente estar aqui na tela, tem uma série de pessoas que estão ali trabalhando para que a gente esteja aqui. Então, sempre gosto de lembrar isso, porque sem eles não tem programa. Então, um beijo aí, palminhas para todo mundo que está lá no Switcher e o Alex que veio me trazer água e me salvar aqui. Alex que vocês conhecem do Desperta. Mas vamos lá. A taxa de juros hoje fica em 99% de probabilidade de ficar no patamar atual. Então o que o mercado está esperando lá nos Estados Unidos? Que não vai ter mudança de juros hoje. Essa é a maior probabilidade aqui. Tem uma probabilidade pequena de subir juros, que apareceu nessa semana aqui,
principalmente nesse dia, de 0,40, mas é algo bem pontual. Mas reparem que essa probabilidade não aparecia, porque antes a maior probabilidade aqui era de corte, né? Na verdade sempre foi de manutenção, mas a segunda que aparecia aqui era de corte. Então há um dia, ontem no caso, a gente tinha uma expectativa de 0,60 de corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos. Aqui, há uma semana, essa expectativa de corte era de 2,70 e não existia possibilidade de alta. E ainda tinha um mês, uma possibilidade de 1,30 de taxa cair lá. A expectativa majoritária, sempre acima dos 90%, é de manutenção. Então, qual a grande expectativa aqui? Que tenha manutenção de juros. Mas é até interessante a gente pensar que começou a aparecer alta na taxa de juros dos Estados Unidos. Existe uma parcela do mercado que já começa a projetar uma possível alta nos juros dos Estados Unidos. Isso veio depois dos dados de emprego dos Estados Unidos acabarem surpreendendo e muito provavelmente depois que Donald Trump falou que ama a inflação. Claro que agora a gente tem algumas movimentações que vão diminuir essa pressão inflacionária caso o acordo dos Estados Unidos e o Irã avance, mas ainda o preço do petróleo, apesar de duas quedas bem bruscas, 2 dias seguidos, ainda existe uma cautela em relação a isso, porque Donald Trump é instável. Então, enquanto o acordo não avançar e não tiver ali todas as partes contempladas, porque é um acordo que tem várias partes, enquanto isso não for contemplado, essa incerteza vai sempre pairar, porque pode ser que Donald Trump mude de ideia, pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Então, ainda com ressalva que 0,40 deve ser uma pequena negociação aí que mostra essa possibilidade de alta, mas achei curioso ela aparecer hoje. Mas vamos ver então agora, vamos vir para o Brasilzão e ver as expectativas para a nossa Selic aqui, porque o quadro também ele está praticamente dado ali. Vamos ver primeiro as projeções para as próximas reuniões até o fim do ano e vocês vão ver uma coisa bem interessante aí e depois a gente passa para as projeções de hoje. Vou tomar um shot de alga. Shot tomado aqui. Hidratação feita. O que se espera para a taxa de juros em junho? Então, no caso hoje, 14,25, queda de 0,25 ponto percentual. Para agosto, 14. Para setembro, 14. Para novembro, 14. Para fim do ano, 14. Olha que interessante, curioso aqui, que a taxa de juros está na mediana das projeções do mercado financeiro, dos respondentes dessa pesquisa, porque aí sim é uma pesquisa feita pelo Broadcast. Olha que interessante que a taxa de juros não muda de agosto para frente. Então o que o mercado está falando com isso? O que o mercado está dando de recado lá no relatório Focus? Que a taxa de juros deve ficar mais alta até o final do ano, devido aí a todas as movimentações e pressões inflacionárias que devem vir. Mesmo que não tenha nenhuma sensibilidade a juros, a expectativa é essa. Então vejam que o mercado espera aqui que esse seja o penúltimo corte, que vai para 14,25. Depois a gente tem um corte residual em agosto e não tem corte mais, o que deixaria a taxa de juros a 14% no fim do ano. Para quem lembra, o relatório Focus no começo do ano previu uma taxa abaixo de 13%. Então é uma mudança importante aqui de patamar de juros, de uma expectativa, primeiro, em relação à inflação, mas também é um recado, principalmente quando vem de um mercado fiscalista, como eu estava falando lá no começo do programa, um recado em relação à fiscal, porque a gente vai ter eleição agora, então já tem uma pressão para o mercado ser ouvido, o mercado adoraria que sua agenda fosse contemplada de forma integral, e ele já está dando alguns recados aqui, que devem começar a aparecer com um pouco mais de frequência até o momento das eleições. Um deles é via juros, o outro vai ser via bolsa e, quiçá, via dólar também. Então a gente começa a ter também esse cenário montado de pressão do mercado financeiro para que ele seja ouvido, para que ele tenha sua agenda atendida e que no ano que vem a questão do fiscal seja feita da forma que eles querem. Não adianta ser na magnitude que o mercado quer. O mercado quer sua agenda contemplada e quer que os cortes sejam feitos da forma que eles entendem que é a melhor forma.
no lombo do trabalhador, no lombo de quem recebe benefício fiscal, olha, quem dera, de quem recebe benefício social. Eles querem o ajuste na população brasileira, na saúde e na educação, justamente em aspectos que impactam a economia brasileira e a população brasileira. Mas ninguém está falando de subsídio, de benefício fiscal, de coisa que já está lá passando da hora. Quando se mexe nesse vespeiro, aí não precisa de ajuste fiscal. É um fiscalismo muito seletivo, sim, mas que aparece de tempos em tempos para fazer pressão. E agora, nessa mudança, nesse cenário eleitoral, que eles estão tentando mostrar o que querem, provavelmente comece essa pressão um pouco maior. Vamos ver como é que ficam as expectativas para hoje, então. A gente viu no longo prazo, mas vamos ver para hoje, porque a gente tem ali um cenário também interessante pensando na quantidade de respondentes em cada uma das taxas, porque ainda assim não é unanimidade. A mediana é 14,25, mas não existe uma unanimidade em relação a isso. E a maioria está num lugar, mas não é 100%. Vamos ver como é que fica então essa distribuição, porque dos 49 respondentes, 40 acham que a taxa vai para 14,25, por isso que a mediana ficou aí, a média também ficaria muito próxima disso. 81% dos respondentes, então, acredita que a taxa de juros vai cair 0,25. Mas tem 9 que estão mais céticos, que acreditam mais pessimistas ainda, com tudo o que eu falei, com o fiscal, com a inflação, que acreditam que a taxa de juros vai ser mantida. 9 respondentes aqui, que equivale a 18%. É minoria? É minoria, mas já começa a ter uma pressão aqui para juros maiores por mais tempo, porque aí não teria corte, seria manutenção. Então esperem que daqui para frente esse cenário vai aparecer com um pouco mais de frequência. Vamos passar pelo nosso último assunto, que também tem tudo a ver com esse, porque a gente vai falar de IBCBR, desse termômetro da economia, e o IBCBR de abril veio em 0,5%. Então ele andou no mês a mês, de março para abril, 0,5%. E ele não veio puxado dessa vez pela agropecuária. Inclusive, gente, daqui para frente, se a gente tiver os fenômenos climáticos que a gente está esperando, se a gente tiver o impacto climático que a gente está esperando, podem ver aqui que a agropecuária vai começar a sofrer, não só ali no levantamento sistemático da produção agrícola, mas também no PIB, na participação do PIB e no IBCBR. Então a gente deve ter um ano bem ruim, porque não se faz safra recorde em ano de El Niño. Então a gente deve ter um ano muito ruim, a gente acaba de recuperar as questões, inclusive quando a gente vê, né, a agropecuária deslanchando, é justamente uma recuperação de toda a quebra que a gente já teve recentemente. Então tem essa recuperação e agora a gente cai em outro ciclo que deve vir quebra de safra. Então a gente não vai poder contar com a agropecuária como a gente contou no começo do ano. E claro que a agropecuária tem uma série de problemas quando a gente fala de PIB, porque como diria, né, Maria da Conceição Tavares, como diriam aí economistas mais heterodoxos, a gente não come PIB. Então a gente precisa entender não só quem traz crescimento, mas quem capilariza esse crescimento. Esse crescimento, ele concentra a renda ou ele capilariza a renda? No caso do agro, o agro é muito concentrador de renda. Então, por mais que ele traga, claro, um avanço para a economia brasileira, ele concentra muita renda de outro lado. Então, a gente tem que tomar, né, cuidado quando a gente fala, principalmente de agro aqui no Brasil, porque a gente também sabe quão devastador ele é, quão nocivo ele é para o clima, para o solo, para as questões ambientais. Inclusive, o agro está colhendo o que ele plantou, desculpa o trocadilho, porque muitas das consequências que acontecem no clima, que acontecem ali em várias ocasiões, são consequência das próprias formas agroexportadoras e exploradoras que a gente tem. Então, eles estão colhendo realmente o que plantou, já diria, morango do Nordeste. Mas vamos seguir aqui, porque a gente tem mais outros aspectos para analisar. A gente tem um ponto importante da indústria, mostrando crescimento junto com os serviços. E isso é importante da gente pensar, porque a gente vai falar, nossa, então quer dizer que a indústria está se recuperando? Não. Isso quer dizer que a indústria sai de uma base muito ruim, muito prejudicada e agora mostra sinais de fôlego. Por isso que ela puxa um pouco o IBCBR para cima. Voltei? Caí? Não sei. Espero que esteja tudo normal aí. Mas
Vamos lá, então vamos colocar aqui só para o pessoal de casa acompanhar como é que fica esse IBCBR. Então o IBCBR ele subiu nesse mês, não foi pela agropecuária, o agro ficou andando de lado, a indústria teve um saltinho ali de 106 para 106,8, ajudou aqui o IBCBR, serviços mesma coisa, mas vejam aqui que a indústria principalmente vem de uma base praticamente de lado e antes, inclusive de quedas. Pesquisas mensais da indústria mostram que a indústria está com muita dificuldade de tração, muita dificuldade de fôlego. Mesma coisa se a gente olhar para o comércio, que está aqui no caso dentro dos serviços. Então a gente vê um Brasil patinando e isso é consequência sim de taxa de juros alta. Agora pensem comigo aqui, a gente vai continuar tendo taxa de juros alta, a que tudo indica, porque as projeções do mercado acabam sendo ali um sussurrinho no ouvido do Banco Central. Então a gente deve continuar tendo até o fim do ano taxa de juros altas que vão sufocar a atividade urbana. E a gente não vai contar com a atividade rural também, a gente vai contar com o agro, a gente vai contar com o campo, a gente não vai contar com essa parte do PIB. A gente vai ter duas partes ali, dois pilares prejudicados, os serviços, que são importantíssimos para o PIB, e o agro, que deu um fôlego lá ainda, com todos os problemas que tem, com toda a concentração de renda, com toda a devastação que faz, deu um fôlego ali no começo do ano e muito provavelmente vai colher isso agora e vai ter quebra de safra. Então a gente tem dois pilares aqui, né, que são importantes para o nosso PIB, para o nosso crescimento e que vão sofrer. Então tem que ficar muito de olho, muito atento a isso. E uma coisa, né, que eu até falo com pesar é que o agro, que acaba tendo que acaba sendo prejudicial, nocivo, que tem toda essa forma de explorar, né, essa forma de lucro exploratório, de exportação para fora, de usar os recursos até a última gota e isso trazer consequências, essas consequências chegam também na agricultura familiar. Então é muito importante a gente saber separar o que é uma coisa, porque tem o agroexportador e a gente tem a agricultura familiar. O agroexportador, ele tem toma essas medidas nocivas, mas isso impacta lá no final também a agricultura familiar. Então é importante a gente saber, né? Se tiver uma chuva excessiva, se tiver uma seca, se tiver uma queimada, vai pegar todo mundo. Mas a gente sabe quem é o responsável ou parte da responsabilidade de tudo isso que está acontecendo, porque nunca se preocuparam com questões climáticas, inclusive quando podem, fazem lobby para melar qualquer que seja mudança em relação ao clima, para continuar explorando do jeito que explora e exportando para fora. Vamos dar um recadinho final então, porque o programa está chegando no fim. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Quanto vocês acham no Data Mercado Investimentos, no Papo Legal, quanto você acha que a taxa de juros vai cair? Vai cair, manter a taxa de juros 47. Olha, o pessoal está pessimista que nem os 9% lá 9% não, 18%, 9 respondentes da pesquisa do Broadcast, hein? Então, a maioria aqui na nossa sala acredita que a taxa de juros vai ser mantida. A redução de 0,25 ponto percentual vem na sequência, com 40%, e a ousadia e a alegria ficou aí na lanterninha com 13%. Não vai ter ousadia na taxa de juros, eu também acredito que não vai ter. Mas vamos ver qual vai ser o resultado. Eu acho que vai ser 25%, com muita cautela e sem sinalização. Esse é meu voto. Amanhã a gente comenta para ver se eu acertei ou se vocês acertaram aí com a manutenção. Outro recado importante é que no dia 28 de junho, esse imperdível recado, vai ter uma exibição de uma série original e com muita coragem feita aqui pelo ICL, que é a série do Orçamento Secreto, algo que precisa ser discutido, precisa ser entendido também, porque muita gente acaba não entendendo como esse mecanismo funciona e isso precisa ser colocado na mesa, isso precisa ser discutido ainda mais num ano como esse. Então, para não ficar de fora dessa discussão e dessa exibição, para garantir o seu ingresso no nosso cineminha aqui, é só entrar em iclmercado.com.br ou escanear o QR Code que está ali no cantinho. Você já garante sua vaga, garante seu ingresso, fica por dentro de tudo que vai acontecer, você vai ser avisado antes de começar para não perder e vai curtir aqui com a gente essa baita série do ICL que vem com muita coragem e no momento oportuno. Agora eu vou arrastar para cima, o programa acabou, vou entregar vocês para Roberta Garcia e Guga Noblar e eu volto amanhã para contar qual vai ser a taxa de juros, o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa, com as nossas vidas. Um beijão e até lá!
Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: orçamento secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também.